Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alguns sistemas distribuídos, a computação em nuvem, em névoa e em borda. O nosso grupo é composto pelos colegas Daniel Aguiar, o Marco, a Paula e eu, Daniel Santos. Fazendo uma breve introdução, a ideia principal por trás da computação distribuída é, ao invés de usar máquinas cada vez mais robustas para fornecer poder computacional, esse paradigma propõe utilizar muitas máquinas simples de forma a superar os limites da computação convencional e ainda tornar o processo mais eficiente. Além disso, se preocupa em aproveitar o poder de processamento de diversos dispositivos espalhados pela rede, como veremos nos tópicos a seguir. Então, a computação distribuída em nuvem surge justamente com a intenção de viabilizar o compartilhamento de recursos computacionais. Ao invés de cada usuário possuir recursos próprios de memória, armazenamento e processamento, que tal juntar todos os recursos em um lugar só e fornecê-los de forma distribuída através da nuvem, ou seja, pela internet. Isso é exatamente o que a gente chama de computação em nuvem. As aplicações que se beneficiam da tecnologia de nuvem geralmente são paralelizáveis, demandam um grande poder de processamento e armazenamento ou memória, como o streaming, armazenamento e processamento de Big Data e serviços que precisam de alta disponibilidade. A computação em nuvem traz algumas vantagens para os seus clientes, e dentre elas a gente destaca a elasticidade com alta escalabilidade. Ou seja, se a demanda por computadores aumentar, é fácil e rápido de suprir essas máquinas. Justamente essa propriedade de entregar poder computacional sob demanda gera uma grande economia de recursos ociosos. A gente também destaca a não necessidade de comprar máquinas, fazer manutenção, backups, atualizações, reserva de espaço físico, refrigeração e outros problemas relacionados a manter uma máquina no espaço físico. E, por fim, a gente destaca que libera a equipe de tecnologia para focar no desenvolvimento das aplicações, ao invés de se preocupar em fazer a manutenção dessa arquitetura. Alguns problemas que ficam mais complexos quando a gente fala de computação em nuvem são o gerenciamento de acesso e a dependência com o servidor. E agora vamos falar de alguns tipos de serviços de computação em nuvem e eu passo a palavra para o meu colega Marco. Então, a computação em nuvem oferece diferentes tipos de serviços. Os três principais são o SaaS, o PaaS e o IaaS. SaaS vem de Software as a Service, isso é, software sendo usado como serviço, onde a aplicação ela roda diretamente na nuvem, sem a necessidade da instalação na máquina do usuário. Alguns exemplos podem ser o serviço de e-mail, o Google Docs e as redes sociais. No PaaS, que vem de Platform as a Service, ou plataforma como serviço, o provedor ele fornece uma plataforma que é usada para desenvolver e disponibilizar aplicações. Um exemplo pode ser o Google App Engine, que permite a criação e a disponibilização de aplicativos. Já no IaaS, Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço, é disponibilizado os recursos necessários para que o próprio usuário faça a implantação, a configuração e a utilização das suas aplicações de forma que seja necessário, principalmente quando necessita de um servidor remoto e com alta disponibilidade para a implantação da sua aplicação. Um exemplo desse serviço é o Amazon EC2. Assim, resumindo, pode-se dizer que IaaS tem a função de hospedagem, PaaS tem a função de construção e SaaS de consumo. Agora, nossa colega Paula vai apresentar sobre a computação em borda. Bom, vou falar um pouquinho sobre a computação em borda. Esse paradigma da computação, ao contrário da computação em nuvem, faz o processamento dos dados de forma descentralizada. Ou seja, os dados estão sendo processados nos próprios dispositivos que são interconectados via internet das coisas, via IoT, que ficam na borda da rede. Isso é importante e até necessário, porque com o avanço da internet das coisas, nós vamos ter cada vez mais dispositivos interconectados, gerando um volume muito grande de dados. Então, se até algum tempo atrás a gente tinha só computadores, hoje a gente já tem celulares, smartphones, temos relógios inteligentes, temos assistentes virtuais como Alexa, e vamos ter cada vez mais coisas. E na computação em nuvem, todos esses dados que são gerados precisam ser processados em servidores centralizados e enviados de volta para os dispositivos. Isso vai gerar uma sobrecarga cada vez maior da rede e, eventualmente, vai gerar um aumento grande no tempo de resposta. Mas na computação em borda isso não é um problema, porque os dados são processados próximo da sua fonte.
E a gente trouxe um exemplo de computação em borda, que é o aplicativo Wikiloc. Esse aplicativo é utilizado para trilhas e funciona assim. O usuário escolhe a trilha que vai fazer e faz o download do mapa dessa trilha no seu dispositivo. E a partir desse momento, ele pode utilizar o aplicativo sem nenhum tipo de conexão com a internet. Então, ele pode acessar o mapa vai mostrar o progresso dele, vai mostrar em que ponto que ele está da trilha, e todos esses dados estão sendo processados dentro do próprio aplicativo, dentro do próprio dispositivo. Por fim, por mais que a capacidade computacional dos servidores da nuvem seja bastante elevada, esse modelo centralizado de processamento de dados ele acaba tendo alguns empecilhos, né? Como, por exemplo, a quantidade de dados que ele consegue processar ao mesmo tempo, ou mesmo a sua distribuição espacial, né? Porque, como exemplificado no slide, são bilhões de dispositivos conectados a alguns milhares de servidores da nuvem. Então, esse tempo em que um determinado dado ele sai do dispositivo, vai até o servidor da nuvem, lá é processado, e depois enviado de volta ao dispositivo, acaba inviabilizando algumas aplicações, né? Em função dessa e de outras problemáticas, nasce a chamada computação na névoa, onde seria esse intermediário entre o dispositivo e a nuvem, num modelo descentralizado de processamento, onde os dados são enviados do dispositivo para a névoa e só se houver a necessidade, parte desses dados são enviados para processamento na nuvem, reduzindo consideravelmente esse tempo de resposta dos dados no dispositivo, viabilizando principalmente aplicações voltadas a processamento em tempo real de dados, gerando informações, ou mesmo streaming também e internet das coisas, né? Onde um determinado dispositivo ele tem que ter uma resposta rápida em função de determinado estímulo. E é isso. Muito obrigado. Abrimos agora para dúvidas. Se alguém quiser perguntar algo, sinta-se à vontade.